Bom, de volta aqui para falarmos dos assuntos que estão bombando no universo rubro-negro e debater aqui as opiniões dos nossos comentaristas, né? Nós temos três assuntos básicos para tratar e a gente vai começar com o que eu vi que o Rafa Flamengo também comentou mais cedo, que é a possível saída do Rodinei. E até vou pedir para que ele comece fazendo as vezes aqui, né? Houve esse boato, esse rumor de que o Rodinei tinha sido oferecido para o Inter quis através do Rodrigo Caetano. A pergunta é a seguinte: é uma boa nos desfazermos do Rodinei nesse momento? Rafa. Bom, primeiro, complementar a informação de mais cedo do canal. Eu conversei com o Lucas Colar, setorista do Internacional de Porto Alegre, e só para o torcedor entender, o Rodinei, 3 clubes estiveram em cima dele, até o próprio Abel Braga confirmou isso. Vamos lá, o Grêmio, também de Porto Alegre, e o Cruzeiro e o Inter. No início do ano, o Rodinei foi oferecido ao Inter, mas aí não sei o que aconteceu que não avançou. Dessa vez ele foi oferecido de novo pelo seu empresário. Algumas pessoas até desmentiram, até o Rodrigo Caetano. Claro, você não vai vir a público e falar que você tem interesse no jogador tal. E aí os problemas que aconteceram para não concretizar esse empréstimo é que o Gauchão já fechou, ele não pode ser inscrito no Gauchão e também não pode ser inscrito na Libertadores porque já foi inscrito pelo Flamengo. Então, para jogar só o Brasileiro e a Copa do Brasil, que não começam agora, ele pode esperar um pouquinho e ser, de repente, contratado na próxima janela do meio do ano. Eu não acreditava que o Rodinei pudesse sair do Flamengo agora, porque o Abel conta com o Rodinei e também o Pará. O Clebinho tem usado em algumas situações até a chegada do Rafinha. Se vier, se tudo se concretizar, aí só a partir de julho. Então, eu acho que o Rodinei não sai do Flamengo hoje, agora até o fechamento dessa janela, que vai acontecer no dia 3 de abril. O próprio Abel já é um defensor aí do Rodinei, é defensor do Ilharão, esses jogadores que são mais contestados aí pela torcida do Flamengo. Então eu trouxe aqui a informação que chegou lá em Porto Alegre. Eu respeito muito o Lucas Colar, conheço ele há bastante tempo, já deu outras informações aqui no canal Rafa Flamengo, então a gente só colocou no ar. O que eu acho muito difícil, o Rodinei sair agora, apesar de ser muito contestado, errar bastante, errou aí no jogo contra o Vasco, mas enfim, é um ativo do Flamengo, são vários fatores, né? Recebe um alto salário também, então a gente só trouxe a informação, mas em momento algum eu acreditei que o Rodinei pudesse sair agora, mesmo com a negativa do Rodrigo Caetano. Aconteceu sim um oferecimento dos empresários do atleta ao Internacional de Porto Alegre. Galera aqui no chat, aqui no Facebook, lembrando para você, deixe o seu like onde quer que você esteja assistindo. Se você estiver assistindo ao vivo aqui no Twitter ou no Facebook, já deixe o seu like e compartilhe o link. Se você estiver assistindo no YouTube depois, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe também o link e faça a sua família crescer ainda mais. A galera aqui no chat está mandando aqui um alô, mandando um abraço para você, Rafa Flamengo. E ao seguinte, a galera toda quer o Rodinei fora imediatamente, cara. É um negócio impressionante a unanimidade negativa que o Rodilindo tem aqui, ó. Poderia sair ontem, demorou para sair, vou torcer para... Essa aqui é do Fly Intransigente. Vou torcer para o Rodinei não sair, talvez assim ele saia. O Jonathan Martins é o seguinte: coloca o Arão na lateral direita, o Diego de volante e o Rodinei fora. Fora Rodinei, disse o Lorimar. E a galera, cara, acabou, né? A pressão cozinhou o jogador, Antunes? Total, né, cara? Mas a gente vê também pela qualidade que ele apresenta em campo. Ele veio da Ponte Preta até com uma perspectiva boa. Fez uns primeiros jogos, assim, bons, razoáveis, só que depois é aquilo, né? O cara tava em alta, o futebol dele é mediano, só que ele tava acima da média na Ponte Preta. Veio pro Flamengo também com essa perspectiva, como eu falei, jogou umas boas partidas, depois foi voltando para aqui o patamar dele, e ele se encontra exatamente no patamar onde é o futebol dele. Não vejo mais qualidade saindo ali do Rodinei. Por mim, cara, eu negociava ele, emprestava, tentava uma venda, que eu acho muito difícil uma venda, conforme o Rafa Flamengo colocou aí muito bem. Acho que agora, conforme
todos esses dados, essas informações que ele trouxe, acho que é inviável ele sair agora. Desculpa pela minha voz, que eu tô um pouco resfriado. Mas eu acho inviável a saída dele. Se fosse no início do ano, eu acharia isso... Porra, falei assim, cara, eu acho que agora é a hora de vender. Só que como tá acontecendo somente agora, acho muito difícil a saída dele. Muito, muito difícil. Bem provável que deva ficar aí até o final do ano, se arrastando no banco, encostado, com a confirmação do Rafinha vindo aí em maio. É o que sobra pro Rodinei. Mas, Nazário, a pergunta é um pouco diferente. Não é se você acredita se vai sair ou não. A pergunta é a seguinte: o Flamengo pode preterir do Rodinei agora? A gente pode ficar sem o Rodinei agora? Tem elenco suficiente para cobrir a saída do lateral direito reserva, titular, mais reserva do que titular? Não dá, né? Mesmo que a gente consiga, mesmo que haja essa proposta, não dá para desfazer do jogador agora. Ou dá para segurar a peteca com o Clebinho sendo o lateral direito reserva? Olha, eu particularmente acho o seguinte, é um momento delicado, porque daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Carioca está se encerrando, e aí a gente está em paralelo disputando a Libertadores. E aí o que acontece? Tem o Clebinho, conforme o capitão Coxinha fala, mas e a vinda, né, a possível vinda do Rafinha. A gente, efetivamente, ele já falou que está palavrado, que se vier para o Brasil, efetivamente, o primeiro alvo dele é o Flamengo. Então, ao que tudo indica, ele vem para o Flamengo. Mas, como não tem nada assinado, não foi nada sacramentado, a gente não sabe. Nesse momento, como o Rafa falou aí, ele não vai mais para o futebol gaúcho em função da janela lá já ter fechado por conta do campeonato, e hoje eu acho arriscado, embora a gente não veja nenhum negócio, eu gostaria que ele fosse embora. O Jamal acabou de falar aí, veio da Ponte Preta, lá jogava acima da média, como outros jogadores, por exemplo, tem o Arão, por exemplo, quando estava no Botafogo, nem chamava ele de craque. Mas para ser craque no Botafogo não é difícil. Para ser craque na Ponte Preta, com todo respeito a Botafogo e Ponte Preta, não é difícil. E aí o cara vem, aí é o que eu sempre falo. O cara tá lá no outro time, arrebentando, coisa e tal. Não, eu vou fazer, vou acontecer. Só que quando ele coloca o manto sagrado, irmão, a história é outra. A conversa é outra. Quando você encara o Maracanã, olhando para a torcida do Flamengo, aeroporto, a galera pressionando, é outra história. A gente já cansou de falar dos jogadores que falam insistentemente que a torcida do Flamengo é diferente. Jogar no Flamengo é diferente. Por mim, ele podia sair, eu até levo no aeroporto para dar uma força. Só que hoje a gente tem que aguardar. Não pode fazer tudo à moda orelhada, porque vamos supor que abre mão do cara aí, beleza. É ruim, mas a gente está com ele. E aí, o Clebinho não entra. Aí o nosso querido Pará se machuca. Aí, de repente, fica tudo nas costas do Clebinho. A opção de pegar o Arão e botar ele para lateral não é assim. Vamos pegar o Arão, botar na lateral. Ele teria que se acostumar com a lateral, que é uma outra filosofia, uma outra metodologia de posicionamento, de ir ao ataque, de voltar. Então a coisa não é tão simples assim. Nesse momento, vamos aguardar o Rafinha chegar e vamos ver o que a gente vai fazer. Mas efetivamente, na minha cabeça, ele e mais uma meia dúzia de uns 3 ou 4 aí podiam cantar para subir. Fabrício tá mudo. Desculpa. Muito obrigado, Fabrício. Você já voltou ou não? Não, já voltei, mas é que é o seguinte, é que tem uma notícia que chegou aqui, ó, de voadora, que a gente já vai lançar agora para vocês. Vou até ler aqui. Então bota para fora, Então, vamos lá, vou botar para fora. Fecha o olho aí. O Flamengo prepara o anúncio do acordo com o Banco Online BS2 até dezembro de 2020 para as próximas horas. O novo patrocinador Master pagará ao Clube Rubro-Negro 20 milhões por ano fixos, mas a quantia pode variar e superar 25 milhões da Caixa Econômica, que deixou o espaço mais nobre da camisa. A diretoria rubro-negro fechou os últimos detalhes nesta quinta-feira na Gávea, com representantes da empresa, que já posaram para foto com os dirigentes. O novo patrocinador exigirá metas do Flamengo na abertura de contas por parte de seus torcedores. Com isso, pagará ao clube bonificações. Vale lembrar que o contrato com o banco precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo do Flamengo, que vai acontecer na próxima semana. Notícia do Diogo Dantas e do Vene Casagrande. Então,
dá uma aliviada, né? Porque aquele papo de ontem lá rendeu, né? O velhinho pode falar? Não. Muito obrigado. Pode, claro que pode. Claro que pode, Lazarento. O velhinho ontem falou, tá gravado, tá todo mundo podendo, inclusive, dar uma olhada. O velhinho falou assim, quando um jornalista disse o seguinte, não, vai fechar em 15. Eu falei, olha, eu particularmente não acredito em 15. Sacanagem, a produção tá sacaneando. De todo o retorno que o Flamengo pode dar aos seus parceiros. E aí eu falei, tá gravado aí, de 20 para cima, podendo até passar dos 25 da Caixa. O velhinho não é burro de tudo, não. Eu não tenho bola de cristal, não, mas não sou ruim de tudo, não. Não, fui eu quem falei, não foi só jornalista, não. Não foi só jornalista, não. Eu também mas comentei. Teve um jornalista que falou ontem que eu estava fechado em 15. Você falou que não acreditaria, que você achava uma boa, 15 era bom negócio. Acho sensacional que a gente tenha conseguido fechar por mais. A imagem do Flamengo está arranhada, infelizmente a imagem do Flamengo está arranhada. Então conseguir um patrocínio nos mesmos moldes da Caixa Econômica Federal é uma grande conquista, para ser celebrada com champanhe mesmo, né? Tanto é que tivemos um atraso no fechamento por razões óbvias, né? Vocês querem comentar? Quer comentar alguma coisa, Rafa? Não, eu tinha achado muito estranho quando colocaram 15 milhões de reais, com todo respeito aos jornalistas que trouxeram essa informação, mas eu fui na contramão deles. Eu falei que seria mais do que 15 milhões, por ter a informação também. E o que acontece? Você mesmo falou, o Flamengo começou o ano de 2019, foi um ano delicado, período mais difícil da história do clube em 123 anos. Então, se os valores antes da tragédia eram uns e os patrocínios diferentes, eu posso dizer aqui que o Flamengo está tentando se readequar, né? E os contratos que estão sendo feitos agora com os clubes são contratos com variáveis. Não existe mais contrato físico, como o Flamengo fez com a Caixa, né, dos anos passados. Então, esse contrato, como é um contrato de variável, bonificação por posições, títulos e novas contas no banco, o Flamengo entende que pode chegar até 30 milhões, eu acho até uma boa. Antunes? Excelente, cara. Também eu estava aqui no programa de ontem, também comentei sobre isso, falei, concordava com o Nazário, não acreditava nesse valor, eu achava muito baixo, porém é aquilo. Mediante a tudo que aconteceu, uma redução mínima, eu não me espantaria. Por exemplo, de 25 que era da Caixa para 20, 22, eu não me espantaria. Mas eu ainda acrescentei depois a informação falando, olha, o Flamengo tá com uma equipe muito boa, tu vê a evolução do Flamengo em campo, e, cara, a gente já bateu na porta há muitos anos aí. E esse ano, a filosofia dos jogadores, a mente dos jogadores mudou. Eu acho que a gente está muito mais próximo de um título agora, esse ano, do que os anos passados. Então, a chance de uma empresa vir estampar o nome dela na nossa camisa e ficar marcada para o resto da vida, como o Flamengo campeão da Libertadores, o Flamengo campeão do Brasileirão, estampado na camisa, como esse patrocínio, eu acho que pesaria. Então, por isso que eu falei que com certeza esse valor de 15 milhões não teria cabimento. Beleza, então tá dada a notícia, fechou em 20 e pode chegar, dependendo das bonificações, dependendo da quantidade de contas abertas, chegarmos aí a valores até maiores do que 25 milhões, né? Dependendo da performance do Flamengo e performance das contas fechadas. Vamos ver o que a galera tá dizendo aqui. O Gustavo Francino, Nonato Nascimento, Alex Reis, Dom Lomate, João Renato tá sempre aqui com a gente também, Rafael Novaes, Mendes Charlotte, Marcos Vinícius, Augusto Bueno, Nicanor Simões Júnior, Fly Intransigente, que já falou que já vai abrir uma conta já. Já vai abrir uma conta no BS2. Vamos voltar aqui à pauta. O que a gente tem aqui na pauta agora é o seguinte: Flamengo e Fluminense. O Flamengo deve escalar o time com força máxima para o clássico do final de semana?
é o assunto que vai pintar aqui na TV Coluna do Flamengo agora. Esse debate já rendeu aqui em oportunidades passadas e eu estou muito curioso para saber a opinião dos nossos colegas aqui, debatedores. Vamos começar agora novamente com o Rafa Flamengo. Rafa Flamengo, se você tivesse com o sapato do Abel, escalaria o time principal ou não? Mas por que o sapato? Não entendi. Não, pode ser a cueca também. Você vai com a cueca. O sapato você pode emprestar, a cueca você não empresta. Cara, você tá... Bom, enfim. Rafa Flamengo. Rapaz, quarta-feira que vem é Libertadores? Sim. Não. Não. É ou não é? Não, Não, 3 de abril. É só dia 3 de abril agora. É, 3 de abril. 3 de abril? Então eu iria com o time titular. Por que não ir com o time titular se não tem um jogo importante na semana? O Palmeiras terminou de jogar uma partida da Libertadores e foi com o time titular no Paulista. Então não tem por que poupar. Se fosse o jogo de quarta contra o Peñarol pós-Fla-Flu, aí sim eu pouparia o time todo. Colocava a garotada para jogar. Por quê? A importância... Você não tem nem como medir a importância das duas competições. Taça Rio tá lá embaixo. O Flamengo já está classificado para a semifinal do Campeonato Carioca, na pontuação geral. Então, bota a garotada. Agora, como não tem nenhum jogo importante, trabalhando o departamento médico do Flamengo não tem nenhum risco de lesão, vai com o time titular, força máxima. Pois é. Sua voz saiu aí ou não, produção? Então tá bom. Só para informar que no meio da semana seria a semifinal da Taça Rio. A produção eu tava até pegando aqui, né? Então joga o primeiro colocado do grupo B contra o segundo colocado do grupo C no dia 27, na quarta-feira, no dia 28, a quinta-feira, joga o primeiro colocado do C com o segundo do B, e aí faz as semifinais da Taça Rio. Isso no meio da semana. Aí no final da semana, do domingo, do dia 31, tem os vencedores das semifinais jogando, e aí depois, no meio da semana, o Flamengo joga com o Peñarol. Obrigado, produção. Vai, Nazário, fala aí, você que já interrompeu 16 vezes o programa aí. Aí, já derrubamos o Lazarento. Ao invés de Nazário, eu vou chamar de Lazarento. Roberto Lazarento. Antunes, e você? Não, cara, não pouparia de jeito nenhum. De jeito nenhum. É força máxima contra o Fluminense. Perdemos um jogo contra eles que a gente tava com o jogo na mão, a gente perdeu. Na mão, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Até porque a gente estava jogando praticamente como um empate. Mas a gente teve várias oportunidades que a gente pudesse abrir o placar, não abriu, e fomos lá e tomamos o gol. Então isso ficou magoado, né, cara? Dá aquele sentimento na torcida de que a gente tem que ir mostrar o nosso valor, mostrar a nossa força. Se a gente jogar metade do que a gente jogou com a LDU, cara, o time do Fluminense não é isso tudo, não. A gente vai ganhar do time do Fluminense. Então, por que não ir com o time titular? Por que não mostrar a nossa força máxima aí contra o Fluminense? Que também não é nenhum bicho-papão. Pra mim é um time... Pra mim no brasileiro vai ser um time mediano pra baixo. Então, cara, vai lá, mano, joga, entrosa o time. A gente tá, na verdade, jogando com essa, entre aspas, nova formação. A nova formação que eu digo... Não é o Arão jogando como meia, jogando como realmente segundo volante, há 2 jogos, contra a LDU e agora esse último jogo. Então, por que não fazer mais, para ele poder se entrosar mais com o Arão jogando dessa forma? Então, bota o time titular, cara. Eles vão ficar descansados para quarta-feira. Quarta-feira não é Libertadores, não. Nazário, time titular ou time de meninos no final de semana contra o Fluminense? Sem dúvida, time titular. O jogo contra o Peñarol é só no dia 3 de abril. Então, a gente tem aí um espaço grande para recuperação, para descanso. Força máxima, embora eu também acho que, em termos de importância, o Carioca está lá embaixo. O nosso foco é Libertadores. Mas bota a galera para entrosar, bota a galera para jogar junto, bota a galera para poder sentir mais um gosto de jogar essa partida e calar a boca das flores também. Vamos botar a rapaziada para afundar. Essa discussão... A Arrascaeta é titular? A Arrascaeta não está servindo a seleção uruguaia? Não, a Arrascaeta está na seleção uruguaia.
Produção atrapalhando o programa. O meu pai sempre falou. O meu pai fala assim: meu filho, quando você não quiser, não tiver nada para falar, fica quieto, filho. Não fica falando besteira. Porra, aí, meu irmão. Alô, Simon Ledo! Alô, Simon Ledo! Sabe o que acontece? Deixa eu explicar pro Rafa Flamengo aqui. Eu ia falar Rafa Marques. O Rafa Flamengo. A gente toma esporro todo dia. É impressionante, cara. É impressionante. A gente tá sentado pra fazer xixi, ó, pra não cair uma gotinha fora da água ali, ó. A gente dá uma mijadinha e o cara dá porrada. Quando ele erra, a gente cai de pau em cima do... Eu entendi. Mas a gente ama o Anderson da produção. Na verdade, ele é muito querido da gente, né? Enfim. A gente ama mesmo. Ele foi primeiro lugar na PAI. Eu acho que ele ficou preocupado porque o Arrascaeta errou no primeiro Fla-Flu e dessa vez não vai ter erro. Deve ser isso. Não, e eu tava com uma ideia de já puxar uma discussão, porque é o seguinte, tudo bem, né? Esse jogo tem um jogo contra o Fluminense, o Flamengo joga no dia 3, mas no final de semana que vem, aí é que o bicho pega, né? Porque é a final da Taça Rio, e aí no meio da semana, é o jogo contra a LDU. Se eu não estiver aqui, eu já deixo a minha opinião. Time de garotos na final da Taça Rio. Para preservar a molecada, para preservar o time titular. Para preservar o time. É um jogo em casa, é contra o Peñarol, mas o futebol se resolve dentro de campo, né? Todo mundo achou que o Flamengo ia atropelar o Volta Redonda e foi 0-0. Então, futebol é dentro de campo, preserva o time titular. Peñarol, a gente merece 3 vitórias, 9 pontos, para ficar tranquilo na Libertadores. Eu vou falar uma coisa, acho que vai ser a primeira vez que eu vou concordar em poupar jogador, porque eu sempre fui contra. Acho que o time titular do Flamengo, apesar de estar melhorando, ainda não está pronto. E tem que jogar mais junto. Há um desentrosamento forte em algumas posições do campo. Os nossos meias não se movimentam como devem se movimentar, especialmente se o time jogar fechado, trancado. A gente deve ter um teste bastante interessante nesse jogo contra o Peñarol, porque o Fluminense, no jogo contra o Fluminense, aí vocês podem discordar, só vou colocar essa para vocês e vocês discordam ou concordam. O time do Fluminense não vai jogar fechado, vai jogar com a posse de bola, como foi o primeiro jogo. Vocês acham que o Fluminense agora vai mudar o jeito de jogar, vai jogar vão né? Vão continuar tocando a bola. Acho que o time do Fluminense também está melhor do que aquele time que ganhou da gente. Ou estou errado? Antunes, estou errado? Não, cara, óbvio que com o passar do tempo o time tende a melhorar, ainda mais com o Fernando Diniz. Eu gosto muito desse treinador. Eu acho que ele tem muito a acrescentar para o futebol brasileiro. Não torço para o Fluminense, mas torço para o treinador, no sentido de que ele desenvolva o trabalho dele. Não torço para o Fluminense, deixando isso bem claro. Mas, vai tomar porrada no chat, né? Você sabe que vai tomar porrada, tricolor, né? Pô, não. Eu gosto do trabalho do cara. É que nem do Renato Gaúcho. Ele é um bom treinador, eu gosto dele, eu gosto do estilo de jogo dele. É diferente, não torço pro Grêmio. Torço pro treinador se dar bem, no sentido de ele conseguir implementar a técnica dele, a tática dele, enfim. Que é isso que eu acho importante para a evolução do futebol brasileiro. Agora, o Fluminense, óbvio, cresce um pouco, né? Então, com o passar do tempo, vai entrosando, vai ganhando um pouco mais de experiência, corpagem. Aí, óbvio que não é o mesmo time que o Flamengo enfrentou e perdeu de 1-0. Então, eu, particularmente, como eu falei, não pouparia. E pro outro jogo, que seria 3 dias antes desse jogo contra a Peñarol, cara, eu tenho minhas dúvidas se eu ia com um time totalmente reserva. Eu acho que eu tentava poupar o máximo que desse de jogador e mesclava, botava 1 ou 2 ali para poder encorpar. Eu não confio em alguns jogadores do banco, por exemplo, o Rodinei eu não confio nele, entendeu? Então, mas se tiver que poupar o Pará, então poupa, não tem jeito. Quem é que confia no Rodinei, Antunes? Fala pra mim. Então, a mãe dele. Então. Ô, Antunes, assim que você terminou sua primeira frase, nós recebemos uma mensagem do Cristiano Oliveira. Eu percebi. Só que eu não dei nem bola, eu falei, deixa pra lá. Essa galera da Cristiano Oliveira aqui é o nosso censor, né? Ele tá onipresente em todos os cantos, já mandou a mensagem. Antunes tricolor. É claro, eu também mandei uma, né? A galera da interpretação. Mas aí vem um monte, né? João Renato Jamal tricolor, Alan Araújo tricolor aí, Lorimari tricolor roxo aí, Cristiano Oliveira Antunes
tricolor infiltrado, resumindo, Antunes é tricolor. Robin Souza, tricolor, rapaz. O Cristiano já emendou aqui, Jamal é flor. Antunes, tricolor ferrenho, Jamal é flor, tricolor roxo. O que 2 segundos na vida de um apresentador, de um comentarista da TV Coluna do Flamengo não fazem, né, cara? Não faz, Amanhã né? vai ter meme com o cara com a camisa do Fluminense. Eu tô até vendo, cara. Não, e pior, vou ser sincero, na hora que eu falei, já era. Já falei, agora já era. É que você usou a palavra não tem como voltar. Exatamente. Eu usei o termo errado, na verdade. Aí só que eu tentei corrigir, só que eu falei, agora já era. A galera da interpretação levou. Levou. Ô, Kika. Diga, parceiro. Só um detalhe. Eu não sou nenhum fisiologista para dizer que faz diferença ou não. O Fluminense tá vindo do Chile, né? Vai ter uma viagem aí nesse meio de semana ainda antes do Clássico. Venceu o Antofagasta pela Sul-Americana. Então não sei se isso faz uma diferença. Enquanto o Flamengo está descansando, treinando, o Fluminense volta de uma viagem do Chile. E o Fluminense O Fluminense que tá agora, deve jogar com força máxima também contra o Flamengo. A gente não espera que eles poupem ninguém. E deve vir com o Ganso, né? O Ganso deve jogar. O Ganso que não jogou, né? Não jogou. Que deve jogar. Enfim, eu acho que o time do Fluminense é um time bem organizado. Acho que pode dar dor de cabeça, sim. Mesmo pro time titular. Acho que o Flamengo vence, mas vai ser um jogo mais difícil. Acho que o Fluminense está se incorporando. Quer comentar, Nazário, alguma coisa? Antes do Nazário, Kika, rapidinho, eu tenho que responder isso aqui. É rápido. O Fly Intransigente mandou mensagem aqui e falou assim: então esse pó de arroz na cara do Antunes não é em vão. Cara, não sou eu que uso pó de arroz aqui no Coluna do Flamengo, não. Eu não uso pó na cara. Não sou eu. Alguém usa. Eu não sou, mas deixa pra lá. É o Simon. Calma aí. É o Simon. Pois é, tem gente nova aqui, a gente tá no Facebook agora, tem uma galera que não conhece, a gente precisa explicar essa informação, essa informação completa, né? Todos os membros aqui do Coluna do Flamengo são forçados a estudar sobre o Flamengo, acompanhar as notícias, e há um movimento forte por parte da direção para que todos nós usemos maquiagem. Até o momento, apenas o Simon Ledo usa maquiagem em todos os programas que ele faz. Tá? Ele faz uma pressão para que a gente continue melhorando, incluindo maquiagem, mas a gente não usa, né? Aqui tá furo na cara, tal, todo mundo tem problema aqui. Mas o Simon exige, e ele tá lá, é conhecido como Capitão Coxinha e Capitão Lavon também, né? Olha aí, ó, mostra aí, Nazário. Olha ele aí, ó. Pois então. Ô, Kika, você acabou com o meu encanto. Qual era o seu encanto, Flamengo? Eu não achava que era maquiagem. Porra! Rapaz, 15 minutos antes do programa é um pega pra capar aqui, é o cara, ó, tá torto ali, muda pra direita, muda pra esquerda, tá brilhante na testa, cara, é um negócio... Pra mim era efeito de câmera. Não, é efeito de pós-fé. Tá com as maçãs do rosto, Rafa Flamengo, bem brilhantes, cara. Se o Simon tivesse aqui, cara, ia ser explicar. Ele faz informação, diferença de base com primer. O cara manja muito dessa parada aqui. Não, eu acabei de fazer a barba. Olha só, o Cristiano Oliveira. Ô, Rafa, olha só, deixa eu te falar, aqui não pode dar mole pelo seguinte, tem uns mau elementos aqui que é fogo. E aí o Cristiano já botou assim, pô, essa live tá estranha, o cara tem encanto pelo Simon? Rapaz, aqui o Cristiano Oliveira, cara, não pode dar mole, o cara fica aqui no vácuo de todo mundo, cara. Vai virar meme, hein? Pô, vai, aqui é a maior fábrica de memes do Flamengo, é aqui a coluna do Flamengo. Ô, Kika, só pra gente mudar então um pouquinho, olha aqui, o Flamengo pode vencer o Fluminense domingo e não se classificar, hein? Pode. Acabou o Friense e Volta Redonda 1-1. Mas se acabou o Friense vencer... Ainda não classifica, é verdade. Podemos não estar classificados, mesmo com a vitória diante do Fluminense. Ou seja, mais uma razão para entrarmos com o time principal. Você quer comentar, Nazário? Você chegou a comentar do time principal?
Não, eu ia falar. Eu acho que o Flamengo deve sim entrar com o time principal contra o Fluminense. O Fluminense, por sua vez, não acredito que mude a sua característica de jogar, até como o Diniz, que o Jamal é um admirador dele, o Jamal Flor é admirador dele. Então, ele. Inclusive, meu nome se chama Rodrigo Antunes. Não, eu sei, Flor foi porque o Cristiano falou que você é Jamal Flor. Entendeu? Ah, tá. E aí, o que acontece? O Diniz tem essa característica e vem se destacando em jogar um futebol mais moderno, mais solto, com posse de bola e agredindo o adversário. Não acredito que ele vá mudar isso. Em função disso, Flamengo, time titular, sim. Agora, lá na frente, conforme a gente tem esse jogo do dia 3, e ainda com essa possibilidade de repente, nem se classificar, bota a galera do banco para jogar e vamos que vamos. O mais importante hoje na vida do Flamengo é Libertadores. Campeonato Carioca é outra história, a gente está líder no Rio de Janeiro, somos nós, então se não pegar esse agora, ano que vem estamos aí. Mas a Libertadores é prioridade. E o Juliano Santana resumiu o programa de hoje muito bem. Antunes tricolor, Flamengo encantado pelo Simon, Kika odeia todo mundo e o Nazário está gagá. Dava até para acabar o programa com essa linha aqui, porque o cara acabou com a gente aqui, né? Obrigado, Juliano, pela sua participação. Eu fico me perguntando o que você está fazendo aqui então, Juliano. Porque tem um tricolor... tem um gagá, um tricolor, um que gosta do rapaz da maquiagem. Tá fazendo o que aí, irmão? É difícil mesmo, viu? Difícil. Mas vamos lá. Tocar pau, resolvido o assunto com o Fluminense, ou seja, a mesa que concorda que o Flamengo deve jogar com força máxima. A gente não tem nem como discutir se o Arrascaeta joga ou não joga, porque o Arrascaeta não está à disposição, apesar, vai buzinar no inferno, se o Arrascaeta está à disposição ou não, porque o Arrascaeta está com a seleção uruguaia, ou seja, não tem nem para discutir isso. Explica isso para a produção, tá, Kika? Ô, Kika. Diga. Não, eu cometi um equívoco. A Cabo Friense com o empate foi a 10 e não a 11. Então, se o Flamengo vencer, mesmo a Cabo Friense vencendo o último jogo, o Flamengo se classifica aí. Beleza, então a vitória já dá a classificação para o Flamengo, corrigido, obrigado. A produção também já estava buzinando aqui, obrigado, produção. Sem sacanagem agora, valeu mesmo, obrigado. Vamos para o próximo assunto. É um assunto que sempre causa polêmica e sempre dá assunto para discussão aqui, que é o Maracanã, o grande, o velho Maraca. Olha só, empresas se oferecem para administrar o Maracanã em período de transição. É a notícia que foi dada lá no coluna do Flamengo.com. Uma das empresas, inclusive, é a empresa que faz a administração do Allianz Parque do Palmeiras, que também está disposto a participar dessa transição. E tem um outro detalhe, hein? A empresa concessionária já acionou a justiça, o governo do estado, porque o governo do estado não deu o direito de defesa da empresa que está tocando o consórcio do Maracanã. Ou seja, o merdelê está formado aí. Inclusive, essa empresa que administra o Palestra Itália já se manifestou dizendo que quer contar com os clubes na administração do estádio. Desculpa, do estádio. E mais uma notícia para a gente permear essa discussão de cabo a rabo. Saiu no GE hoje também uma matéria falando do aumento do custo operacional do Maracanã depois das reformas. O Maracanã ficou mais caro para ser administrado. O número chega a estarrecedores 73%. Ou seja, o estádio, no ano passado, que teve um público relativamente bom, um público médio bom, de quase 30 mil pessoas, usou 100% da arrecadação para as despesas do estádio. Quem quer começar falando? O Flamengo, e aí, hein? O Flamengo deve entrar nessa empreitada, deve juntar nessa empresa que administra o Palestra Itália. Como vocês veem esse assunto do Maracanã? Lembrando a vocês que a gente já tinha acabado o especial do estádio, estamos refazendo, levando essas novas informações, e vai sair na semana que vem o material sobre o estádio aqui na TV Globo do Flamengo. Alguém quer comentar? Flamengo, você tem alguma informação aí? Algum comentário? Informação não, eu tenho uma opinião polêmica em relação a isso, porque eu acho que o Flamengo só deve ficar no Maracanã se for administração própria, se não tiver ninguém.
Pode até ser que o Flamengo administre junto com o Fluminense o que faz Milan e Inter de Milão, né? San Siro, Giuseppe Meazza. Mas, se tiver empresa, a minha opinião é que o Flamengo corra disso. E eu levanto também até um tema polêmico que, assim, muita gente, além de não entender, porque é um assunto complexo, acha que não vai acontecer nunca. Vai morrer e não vai ver o Flamengo no seu estádio próprio. Eu levanto muito essa tese, essa bandeira. Eu acho que o Flamengo, da grandeza, o número de torcedores, mais de 40 milhões, o Flamengo já deveria ter tido aí o seu estádio próprio. Aí eu não estou criticando a nova diretoria que acabou de assumir, estou criticando todas as gestões anteriores. O Flamengo já tinha que ter um terreno no Rio de Janeiro, já tinha que conversar com o governo, com a prefeitura e deveria se mexer. Agora, isso tem que ter um interesse próprio. Não adianta a torcida querer, os jornalistas, de alguma forma, noticiar, os canais de youtubers, né, os formadores de opinião, mas não adianta nada disso se não tiver o interesse próprio. E, pelo que eu conheço, pelo que eu converso, pelo que eu ouço de pessoas próximas ao Landim, não é o interesse do Landim. O interesse dessa diretoria do Flamengo é administrar o Maracanã. O que eu acho muito difícil o Flamengo pegar essa administração do Maracanã sozinho. Aí já começa a vir as empresas, a empresa do Allianz, a Ferg querendo também morder aquele dinheirinho. Agora, o que não pode é o Flamengo ficar refém do Maracanã. É o Maracanã que depende do Flamengo, não o Flamengo que depende do Maracanã, é a minha opinião. E tem um detalhe, hein, que é importante comentar. Eu entendo o seu comentário, tá, Flamengo, mas tem um detalhe importante, né? A administração de um estádio, para ser viável, é extremamente complicada. Extremamente complicada. E o desenho arquitetônico do Maracanã hoje tem alguns complicadores. Por exemplo, não é um estádio que foi desenhado para que shows, por exemplo, sejam montados e desmontados em 24 ou 48 horas. É um estádio que tem uma complexidade muito maior. Por exemplo, o Allianz Parque do Palmeiras, eles têm capacidade de montar e desmontar um show para 60 mil pessoas em 12 horas. O Maracanã dificilmente consegue, mesmo com reformas. Então, o Flamengo vai ter que montar uma empresa, vai ter que construir um conhecimento, uma expertise que hoje não tem, né? Tanto não tem... Diga, pode interromper. Essa questão que você está falando de shows, eu acho a coisa mais absurda você fazer um show num estádio de futebol. Para mim, isso aí já vira um aborto, isso. Você fazer um show no estádio de futebol. O estádio de futebol é para jogar futebol, não é para show. Se os caras fazem lá no Allianz, lá na Arena Corinthians, Arena da Amazônia, enfim. Então eu já sou contra isso. E outra, foi feito um levantamento dessa administradora que lá está no Maracanã, que o governo do estado deu um período de 30 dias até que ela se retire, que o maior prejuízo dela, eu não me lembro agora os meses ou o mês, foi o mês que o Flamengo menos jogou no Maracanã. E foi o mês que ela teve mais prejuízo. Ou seja, o Flamengo leva dinheiro, dá dinheiro ao administrador e perde. É muita coisa errada. Perde. Mas tem um problema. Eu entendo o seu posicionamento com relação a shows, a Flamengo, mas para que o estádio seja viável hoje, precisa de show. Por duas razões. Primeiro, pela arrecadação específica de aluguel do estádio, e segundo, por causa do naming rights. O naming rights é relacionado com a quantidade de exposição do nome do show, do nome do evento, do espetáculo. Por exemplo, show do U2 no estádio plá, 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 plá. Se não houver show, reduz muito a capacidade de gerar exposição do nome do estádio. E fica muito complicado de vender. A gente fez um estudo aqui na TV Coluna do Flamengo, alguns meses atrás, e foi atualizado há 2 semanas, fazendo essa relação do nome do estádio e da exposição através de eventos. Então fica muito complicado. Para que o estádio não tenha nenhum show, a gente vai precisar de um terreno muito barato, e de arquitetura muito, muito simples. Muito simples. Hoje é praticamente inviável. Por isso que eu falei. É por isso que eu falei que é um assunto complexo, né? Complexo. Não é tão fácil, o torcedor tem que entender que o estádio não é feito da noite para o dia e nem em 3 anos, entendeu? Primeiro você tem que ter um interesse em fazer o estádio, e eu acho até
por exemplo, se o Flamengo construir um estádio daqui a 6 anos, começar a trabalhar para isso, eu acho que o Flamengo se sustenta, não precisa colocar shows no seu estádio próprio. Todo jogo o Flamengo vai lotar o estádio, o Flamengo pode abrir uma vez por semana um treino para o público, cobrar alguma coisa, uns R$5, qual torcedor que não vai querer ver os jogadores treinando, né? O Flamengo em ótima fase e tal, mas é um assunto complexo, é aquilo que a gente está falando aqui desde o início. Eu já tentei fazer essa conta, e já assisti algumas entrevistas e tive a oportunidade de participar do projeto da Arena Palestra, lá do Allianz Parque, antes de ser Allianz Parque, junto com a W Torre. A conta não fecha. É muito difícil um estádio para mais de 30 mil pessoas fechar sem naming rights. Pode até não ter shows, até concordo, mas aí o problema não é nem o show em si, a arrecadação do show, a gente consegue viver sem ela, a gente não consegue viver sem a venda do naming rights, né? Uma das razões pela quais... Diga. Você que conhece mais o assunto, você pode administrar um estádio ou ter um estádio só com jogos de futebol e de repente fazer um shopping ou aumentar, fazer alguma coisa que gere lucro ao clube enquanto o estádio não estiver funcionando, um museu, uma visitação, cobrar alguma taxa, alguma coisa, ou só com shows? Não, você precisa... Você pode fazer um estádio que tenha uma arrecadação secundária com outras estruturas, como shopping center, como restaurante, como museu. Mas isso não vai ajudar na venda do naming rights. O naming rights, até 2015, era responsável até 40% do valor do investimento no estádio. Hoje, por conta da situação econômica, estima-se em algo em torno de 20% a 25% na melhor das hipóteses. Se não houver shows, dificilmente haverá venda do naming rights. E a arrecadação através de shopping center, etc., tem um outro complicador, a localização. Não dá para... Aí, se a gente começar a ter um shopping center, começar a ter um museu, tem que ser acessível a turista, tem que ter acesso fácil, não vai poder ser lá na PQP, aí o terreno começa a ficar mais caro. O assunto do estádio é muito complicado. Eu particularmente entendo muito a sua posição sobre não ter shows, mas hoje eu acho praticamente inviável essa possibilidade de não termos shows. Seria o ideal, mas eu acho pouco provável, não pela arrecadação do show, mas pela dificuldade da venda no naming rights. Uma outra questão que você comentou, que aí a gente concorda, está exatamente na mesma página, seria a dificuldade de dois times administrando o mesmo estádio. Essa chance, para mim, é quase zero de acontecer, principalmente por conta da administração dos camarotes, que aí vira um merdelê danado, porque vai ter que dividir a arrecadação, vai ser arrecadação proporcional, que inclusive é um dos maiores problemas do San Siro do Giuseppe Meazza, a administração dos camarotes. Tivemos em Milão, no começo do ano, visitamos o estádio e descobrimos que de fato é um problema. Foram 4 anos de negociações para acertar a questão dos camarotes lá. E até hoje tem 16 camarotes com problemas, eu não sei se é 16 ou 26, não me lembro de cabeça. Tem problemas ainda litigiosos, judiciários com relação à divisão do camarote. Então, dividir com o Fluminense a administração do estádio, eu vejo, cara, vai ser um pega para capar. Antônio, você quer comentar alguma coisa? Ô, Kika, na verdade, teria uma pergunta para você. Mas se uma empresa entrando nesse meio entre Flamengo e Fluminense conseguiria melhorar essa negociação ou você acha que piora mais ainda? Eu tenho um problema de pensar nisso, que é o seguinte, ter uma empresa para fazer a administração do estádio, primeiro eu acho complicado o Flamengo fazer sozinho, mas também tendo uma outra empresa, a gente está dividindo o potencial lucro com alguém, né? Ninguém vai fazer esse trabalho de administração de graça, né? Eles vão ter um lucro em cima. Eu, particularmente, a minha visão com relação ao Maracanã vai estar no especial estádio que a gente vai ver na semana que vem, e vai ao ar na semana que vem, com todas as explicações técnicas. Eu acho, a hipótese, eu concordo com o Rafa Flamengo, o Landim já se manifestou aqui na TV Coluna do Flamengo, no debate que nós organizamos, contra um estádio próprio. Então, fica uma discussão sem cabeça. Eu não entendo, eu nunca vi uma resposta que não tenha sido financeira com relação ao Flamengo não querer fazer um estádio próprio, tá? E eu digo mais, se houvesse alguém no Flamengo que tivesse experiência de negócio imobiliário
esse negócio já teria saído. É mais fácil fazer um estádio de futebol do que um shopping center. Um shopping center é 10 vezes mais complicado do que um estádio de futebol. 10 vezes mais complicado. Uma porrada de assinatura de contrato para fazer, tem as mesmas exigências técnicas, tem mais exigência com relação a incêndio, diabo, é um inferno. E sai. Por quê? Porque os negócios estão na mão de pessoas do mundo imobiliário, não homens de negócio. E o Landim é um homem de negócio, não é um homem imobiliário. E todo homem de negócio imagina que sabe tudo de negócio imobiliário, mas não sabe, é um negócio específico, o Rafa Flamengo falou aqui, é complicadíssimo. O Flamengo não quer fazer. Então a gente fica nessa, ouvindo, a única resposta que vem aos nossos ouvidos é a questão financeira, a única justificativa, que, diga-se de passagem, é muito frágil, porque o Maracanã tem vários problemas. É um estádio de manutenção caríssima. Não importa a reforma que façamos, ele será um estádio de manutenção caríssima, não importa o que façamos, vai ser sempre caro. A cobertura é ridiculamente cara, os acessos são muito mal desenhados. É um estádio de 1948. O projeto do Maracanã de acesso, de circulação, é exatamente o mesmo de 1948. Se você pegar alguns exemplos internacionais, tem um exemplo de um estádio magnífico em Bordeaux, na França, o Matmut Atlantique. O primeiro estádio é lindo, mas a questão da circulação e o acesso é a coisa mais simples e mais bem desenhada do mundo. É um negócio espetacular, simples e barato. O Flamengo tem que acreditar nisso. E eu não vou morrer sem ver o Flamengo jogando uma final de Libertadores no estádio próprio. Não morrerei sem ver. Vou aqui, farei programa sobre programa até que eu convença a direção do Flamengo a fazer um estádio próprio. Gostei do seu sorriso aí, Antunes. Nazário, quer falar alguma coisa? Rafa Flamengo, você quer falar? Gostou Kika, porque eu concordo com você, Kika. Que eu concordo, eu também quero. Tô nessa pauta aí, sou o primeiro a assinar nessa lista. Eu só quero dizer que eu aprendi muito com você, Kika, e fiquei feliz por você ter concordado também com a minha opinião de estádio próprio e o Antunes também. Cara, eu sou um defensor do estádio próprio desde sempre, e o mais legal é o seguinte, hoje aqui na faculdade onde eu trabalho, tem um grupo de pesquisa de estádios de futebol. A gente tem um levantamento detalhado de todos os estádios da primeira divisão dos grandes países da Europa. Todos os estádios, todos os detalhes que vocês queiram saber. Plantas, acessos, capacidade, arquitetura, material, tudo. E agora a gente está começando a segunda fase. A segunda fase é a área externa do estádio, que é muito importante. Acesso, vandalismo, circulação, estacionamento e a viabilidade financeira. A gente agora está começando a calcular a viabilidade financeira de estádio. E esse trabalho vai chegar na mão da diretoria do Flamengo e a gente vai construir um estádio. Não vamos, Nazário? Vamos e é o seguinte, juridicamente existe uma frase que diz o seguinte, contra fatos não há argumentos. Então, em primeiro lugar, a gente precisa, como o Rafa falou, nós precisamos de um presidente que efetivamente tenha no coração e na mente o foco de um estádio. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é negociar com o governo municipal ou com o governo estadual, dependendo da localidade, um local, né, uma área, um espaço que possa viabilizar isso depois de todos os estudos necessários, etc, etc, etc. Só para acabar de corroborar todo esse nosso pensamento e a gente comunga da mesma opinião, o Flamengo precisa de um estado próprio. E aí, para a gente acabar com a questão do Maracanã, e aí eu concordo quando diz o seguinte, não é o Maracanã que precisa não é o Flamengo que precisa do Maracanã, na verdade o Maracanã que precisa do Flamengo. Eu fiz o levantamento dos últimos 4 jogos do Flamengo, e aí diz o seguinte, Flamengo e Americano, dia 24 de fevereiro, nós tivemos 26.405 torcedores dentro do estádio. Uma renda de R$ 578.979 e uma despesa, pasmem, R$ 885.673. Portanto, um prejuízo de R$ 306.694. Aí nós tivemos no dia 9 de março, Flamengo e Vasco, com 29.226 espectadores. R$ 1.150.768. Despesas, R$ 1.124.549. Portanto, sobrou para o Flamengo
ridículos R$ 25.300. No dia 16 de março, nós jogamos contra o Volta Redonda, 26.603 espectadores, 607.564 a renda. Despesa, R$ 878.751. Um total de prejuízo de R$ 271.187. E agora, no dia 19 de março, nós jogamos contra o Madureira. O público foi de 17.392, a renda 410.989, a nossa despesa R$ 752.775, tendo um prejuízo assim de R$ 341.786. Nesses 4 jogos, o Flamengo só não teve prejuízo, teve um lucro de R$ 25.300 no jogo contra o Vasco, perfazendo um total. Dos 4 jogos, nós tivemos 3 prejuízos que somam a bagatela de R$ 919.667. Portanto, o Maracanã, nas condições que hoje se encontram, é absolutamente inviável. Tem que haver uma conversa, tem que haver um papo que seja focando a construção do estádio próprio e melhorar as condições do Flamengo jogando no Maracanã. Se a gente leva tanto público, e é recorde, outro dia eu falei no programa, os nossos 5 públicos, e eram públicos bem significativos. Mediante a tudo isso, a gente precisa de alguém que chegue com o Maracanã, com o governador, com o consórcio, com o Papa, com Jesus Cristo, não sei com quem, sentar e falar, olha só, a gente tem público, a gente tem um potencial gigantesco, precisamos melhorar as nossas taxinhas. Pasmem, a gente, em alguns programas passados, o Bigode estava junto com a gente, e a gente viu uma despesa lá de... Como é o nome daquele negócio, aqueles caras que fazem assim? Como é? Esse nome também, cara. Como é que é o nome do cara? Sempre Alerta? Escoteiro. Escoteiro. Tinha uma despesa lá de 15 mil, que eu não consegui ver o dedo, né? O dedo ficou fora da câmera, não deu pra ver. Não, porque é assim, são 3, tá? Não é um assim, não, são 3 assim. Não é um assim. O Sempre Alerta e tal, tinha taxa pra eles, aí 150 mil de não sei de quê, um vale não sei o que lá. Então, gente, isso tem que ser revisto, tem que melhorar. Não existe você levar um público de 29 mil, por exemplo, 29 mil pessoas, você ter 1.150.000 de renda e 1.124.000 de despesa. Pelo amor de Deus, isso é inaceitável. Então, isso aí tem que melhorar. Deixa eu mandar um abraço para a galera aqui que está participando com a gente. Como eu falei, né? Estádio é uma coisa que gera uma participação muito grande aqui para a gente. Então, abraço para o Jefferson Fernandes, João Renato, Rob Souza, Jorge Augusto, Cleverson Oliveira, Vinícius Rodrigues, Maurício Oliveira, João Renato, Gustavo Costa, Maurício Oliveira, Jonathan Martins, Diego Fernandes. O Diego Fernandes perguntando o seguinte: o Flamengo administrando o Maracanã sozinho e decide montar uma equipe administrativa, você acha que o Flamengo consegue lucrar no Maracanã? Sim, consegue. Acho que o maior problema não é só lucrar, tem um problema esportivo no estádio, mas aí você assiste o nosso especial na semana que vem. O Patrício Nascimento, obrigado, parceiro. Gustavo Costa, Andressa Souza, Alexandro Alexandre, Jorge Augusto, Anderson Marinho. Muito obrigado a vocês que participaram aqui com a gente no Resenha. Seu boa noite, Rafa Flamengo. Bom, quero agradecer aí a participação, obrigado. Fiquei muito à vontade aqui por ser a primeira vez, eu gostei muito, quero receber novos convites para participar aqui com vocês do Resenha. Kiko Antunes e Nazário, que eu já conheço pessoalmente, grande amigo, grande figura. Agradecer aos rubro-negros que estiveram aqui acompanhando mais um Resenha. E é isso. Vamos com tudo. Esse ano, eu não tenho dúvidas, o Flamengo vai ser campeão da Libertadores da América, hein? Pode anotar aí. Infelizmente, Rafa Flamengo, nós não vamos contar com você novamente no programa por 2 razões. Sua pele é muito brilhante, o Simon já mandou um WhatsApp aqui pra gente, você precisa resolver o brilho na pele, aí tá estourada a pele. E a segunda, a produção não vai querer que você participe porque a sua voz
vai competir com a voz da produção. Então a chance da produção te escalar novamente é muito baixa. Muito baixa. Verdade é verdade, né? Porque pele brilhante e voz grossa, cara... Mentira. Eu tive que intervir aqui agora, o pessoal tá me ouvindo. Ó a voz. Boa noite a todos, mas... Quem será que vai ganhar? O Kika e o Roberto têm inveja da nossa voz, o Rafa. Então, não liga não. Deixa ele falar aí, mas você está convidado já a participar mais vezes. E eu não posso cometer um equívoco, agradecer aí o Simon pelo convite e também o Anderson e toda a equipe do TV Coluna. Valeu, Rafa. Valeu. É o seguinte, né? O Anderson tem uma puta voz fina. Ele fala assim, na verdade. Mas o cara coloca lá um puta microfone, um equalizador, bass, e ele entra assim, alô, boa noite, quem será que... Aí, Kika, ele faz a maquiagem na voz, aí não pode. É maquiagem total, cara. Boa noite, meu nome é Anderson Cavalcante e hoje nós vamos sortear uma capinha da Spirit One. Seu boa noite aí, Antunes. Boa noite, Kika. Boa noite, Nazário. Boa noite, Rafa Flamengo. Cara, mais uma vez, brilhante aqui os seus comentários. Fique à vontade. E como a produção já falou, né? Já tá à vontade, na verdade. Já tá à vontade, então a produção já falou que tu vai retornar. Então, meu querido, vamos nos ver aqui bastante. Então, tamo junto. Prazer poder estar aqui junto com você. Galera, tá no Facebook, no Twitter. Galera que tá nos assistindo também no YouTube. Não esqueça, deixa seu like, você ajuda demais o seu canal. Se você não é inscrito no canal no YouTube, vai lá, se inscreva no nosso canal no YouTube. Vai lá no canal do Rafa Flamengo também. Aproveita e fala aí É verdade. Fala aí o canal, né? Você esqueceu de falar seu canal, né? Por favor, Rafa Flamengo. Rafa Flamengo pode colocar junto, separado. Vai aparecer uma caricatura maquiada, aí você vai achar. Patrocínio Simon. Boa noite, galera. Tamo junto. Nazário, sua boa noite. Eu vou começar hoje de trás para frente. Primeiro vou agradecer a rapaziada de norte a sul do Brasil que está junto com a gente, acompanhando. Você do Instagram, do Twitter, do Facebook, do YouTube, todo mundo. Lembrando que o programa está gravado aqui, depois vai lá para o YouTube, aí você dá uma curtida, dá uma comentada, fala com a gente. Só não pode xingar para não perder emprego, que o bagulho está ficando doido. Agradecer ao Kika, ao Jamalzinho, a produção, o Simon Lero que está enchendo o saco aqui nos comentários. E o Rafa, foi uma honra ter você aqui. Eu que já conheço você desde a época que você era duro, não tinha dinheiro, tava caidinho. Agora não, agora você, tá morando na beira da praia, coisa e tal, é famoso. Mas o mais bacana é que, a fama não te mudou. Você é o mesmo cara, com a mesma humildade, com a mesma sinceridade. E, é uma honra ser seu amigo. Tamo junto e misturado. Nazário tá emocionado mesmo. Não, é impressionante, né? A gente fala de maquiagem, o Simon aparece no chat, cara. É impressionante como o cara curte, né, cara, maquiagem. Então, mandar um abraço pra galera. Andressa Souza, Adenilson Pereira, Charles Rodrigo, Cristiano Oliveira, que já encheu o saco bastante. Cristiano Oliveira, que já preparou o meme do Jamal, já com a camisa do Fluminense. Nem terminou o programa, já tá lá 5 mil... compartilhamentos no Twitter. Fly Intransigente, Jorge Augusto, João Renato, Giovanni Chielli, Carlos Fernandes, Diogo Fernandes também, o Rondinelli tá por aqui, quem mais? Marco Aurélio, Edmilson, Anderson Marinho, muito obrigado a vocês que participaram. Rafa Flamengo, porta sempre aberta para vocês, se inscrevam no canal do Rafa, é fantástico. Traz notícias, apurações, vale muito a pena. Se inscreva também aqui no Coluna do Flamengo se você não se inscreveu. Muito obrigado, Antunes. Nazário, obrigado mais uma vez ao Rafa Flamengo. Produção, obrigado. Desculpa a brincadeira. Nos vemos amanhã às 6 horas da tarde com notícias. Abraço a todos, boa noite.